Olá, professora e professor! Eu sou Túria Lopes e hoje neste vídeo eu vou falar de um fator que é fundamental para facilitar as experiências de aprendizagem significativas e também para potencializar o desenvolvimento acadêmico dos seus alunos, que é a metacognição. Mas fica até o final nesse vídeo porque eu vou dar várias dicas de como desenvolver essa habilidade com os seus alunos. Metacognição é refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem, é pensar o que entendemos e aprendemos, é pensar sobre as estratégias necessárias para ajudar, para facilitar e promover o nosso próprio aprendizado. Por exemplo, o que eu preciso para resolver um problema, achar uma solução, concluir algo, alcançar um objetivo. E também é entender as nossas dificuldades e identificar erros e equívocos. Desenvolver essa habilidade metacognitiva é extremamente importante para ajudar o seu aluno a transferir um conhecimento prévio de um contexto para o outro e também para ele descobrir estratégias mais eficientes para alcançar os seus objetivos acadêmicos. O mundo de hoje muda muito rápido e há uma grande necessidade de saber se adaptar a novas situações. E com certeza vai sobreviver aqueles que sabem e conhecem as estratégias que o ajudam a aprender cada vez mais, de uma forma eficiente. Bem, agora eu vou dar algumas sugestões de como ajudar o seu aluno em sala de aula. Se você não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreva aqui, ok? E se você quiser saber mais sobre metacognição, é só entrar no meu canal aqui em cima, que é www.professorideal.com. Eu tenho várias coisas lá sobre metacognição e também sobre outras estratégias, dicas, cursos e várias outras coisas para te ajudar na sala de aula para ter realmente um aluno mais motivado, interessado e aprendendo mais. Então vamos lá. Coloque no quadro ou na lousa ou em alguma apresentação ou num cartaz algumas perguntas para ajudar o aluno a refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Por exemplo, o que eu sei deste conteúdo? O que eu ainda não sei? O que eu preciso aprender neste momento? O que eu fiz certo nessa questão? Ou o que eu errei? Por que eu errei? Como eu poderia fazer de maneira diferente? Todo aluno precisa lembrar de fazer essas perguntas, mas é claro que no começo você vai lembrá-lo de fazer essas perguntas. Então, depois que ele fez algum exercício, alguma prática, você pode fazer essas perguntas oralmente. E aí os alunos vão pensando, sobre as respostas. Mas podem ser feitas essas perguntas também por escrito. E eles podem, por exemplo, responder em casa, porque aí eles têm mais tempo para pensar e refletir sobre o seu processo de aprendizagem. E também é importante que o aluno entenda e pense nas estratégias e competências que ele necessita para realizar alguma tarefa, alguma atividade. Eu preciso de mais tempo? Eu preciso de mais atenção? Devo ler novamente? Devo praticar mais? Fazer mais exercícios? Devo fazer mais anotações durante a aula? Devo tirar as minhas dúvidas com o professor? Devo revisar algum conteúdo em casa para entender esse novo conteúdo? Devo estudar o conteúdo um pouco por dia? Quanto tempo eu preciso estudar por dia? Perceba que aqui o aluno também vai aprender a como estudar. Ele vai entender por que às vezes o seu estudo é tão ineficiente. Porque um dos maiores problemas que nós temos com os alunos é que eles realmente não sabem como estudar. E aí eles estudam, passam algumas horas estudando e aí eles não vão bem na prova, ou eles não conseguem responder algumas perguntas em sala de aula ou fazer bem os exercícios, e aí eles se frustram e aí eles acabam parando de estudar porque eles acham que não vale a pena. Eu estudo, passo horas ali estudando e mesmo assim eu não consigo lembrar do conteúdo, eu não consigo entender o conteúdo e eu não consigo relacionar um conteúdo com o outro. Uma outra atividade que você pode fazer que ajuda muito a desenvolver essa habilidade metacognitiva é dar, por exemplo, um gráfico e várias perguntas sobre o gráfico. Então os alunos precisam responder essas perguntas e entender as informações que estão no gráfico.
e depois peça para eles compartilharem as suas respostas com um colega do lado. Então aí eles vão trabalhar em pares. Aí eles vão mostrar o que eles responderam, mas por que eles responderam daquela forma e como eles chegaram naquela conclusão, né, naquele resultado. E faça algumas perguntas parecidas com as perguntas que eu mencionei aqui anteriormente, para direcionar os alunos, né, para ajudar os alunos a refletirem sobre o seu desempenho nessa atividade. Uma outra coisa também que é muito importante, que eu não comentei, é que você precisa dar também um exemplo. Então, quando você estiver falando sobre metacognição com eles, explicando, né, a importância da metacognição, dá um exemplo também de como que você pensa para chegar em algum resultado, por exemplo. Como que foi as etapas, né, do seu raciocínio realmente para chegar em uma conclusão. Então isso é importante porque o nosso exemplo é extremamente importante para os alunos. Para falar a verdade, o professor ele precisa usar exemplos o tempo todo. Em toda a sua explicação precisa ter exemplos. Exemplos de alguma coisa sobre o seu conteúdo, mas exemplos sobre você também, né? Os alunos eles acabam se identificando muito quando o professor fala de si próprio, de si mesmo. E também os alunos começam a entender que às vezes o professor também precisa de mais tempo para resolver alguma questão, para achar alguma resposta, né? Às vezes não tem a resposta, por exemplo, já no livro, ele precisa relacionar um capítulo com outro para achar a resposta. Então o aluno precisa perceber que tem algumas questões que são mais fáceis de serem resolvidas e outras mais complexas. E ele precisa perceber isso, que nem sempre a resposta está logo ali, ele precisa pensar um pouco mais. Bem, então faça essas perguntas frequentemente para os alunos. Às vezes pode deixar até um cartaz na lousa, né, ou na sala como um lembrete, ou pedir para os alunos escreverem no caderno ou no livro, para eles sempre se questionarem, né, sobre o seu próprio aprendizado, para eles perceberem que às vezes eles podem sim ter dificuldades, mas eles precisam entender quais as estratégias que eles precisam ter ou o que eles precisam fazer para resolver isso e para fazer com que eles consigam superar essas dificuldades e alcançar os seus objetivos e conseguir entender e aprender o conteúdo da aula. Trabalhar com a metacognição ajuda o aluno a se sentir também mais capaz, né? E a entender que dificuldades podem acontecer, erros faz parte do processo, mas que usando certas estratégias, né, pedindo ajuda, eles podem sim conseguir entender e melhorar o seu próprio desempenho. Bem, essas são as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de passar lá no meu site e também de deixar aqui, né, o seu joinha e compartilhar com seus colegas professores para ajudar aí muito mais alunos. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!